Olá de novo, bem-vindos todos ao primeiro programa da TV Sonic. Tive que terminar aquela transmissão porque a conexão caiu, como aconteceu ontem. Então, estamos ao vivo, terça-feira, 20 de agosto de 2019. O editorial da Folha de hoje agressivo que enquadra Bolsonaro. Olá, Sônia Wittshire de Salvador. Editorial muito preciso, muito duro, mas o que o Bolsonaro precisa é de uma posição dura. Ele não pode fazer o que ele quer. Gostei muito do editorial da Folha. Tomar o café da manhã, daqui a pouco vamos abrir os jornais. Mas foram dar uma dura no Bolsonaro. Ou se enquadra, ou será enquadrado. Não tem outra opção. Não sei se vocês viram ontem, entrevista do Alexandre Frota no Roda Viva, já apresentado como novo Tucano. Imaginem, Alexandre Frota Tucano, que absurdo. Recebido com tapete vermelho no PSDB pelo João Dória. Quem conhece o perfil do Alexandre Frota sabe que a utilidade dele, a única utilidade de ter Alexandre Frota no partido, é o Dória usá-lo como cão de guarda para atacar seus adversários. Sérgio Pavel, bom dia. É para isso que vai servir Alexandre Frota. E também para fazer uma ponte entre os tucanos e os bolsonaristas. Não é impossível João Dória trair o Bruno Covas e fazer alguma aliança com a Joyce Hasselmann para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Não é impossível. Não é impossível. E o único que está reagindo a essa filiação é o Zé Aníbal. Ele e o Pedro Tobias entraram com uma representação no diretório para suspender a filiação. Devido a ofensas do Alexandre Frota a Alckmin. Falou coisas horrorosas do Alckmin. Daqui a pouco eu vou ler para vocês. Coisas horrorosas. O Zé Aníbal e o Pedro Tobias entraram com a representação no diretório municipal. O diretório municipal já indeferiu e agora
partido vai para o Diretório Nacional, que se reúne amanhã. Uma das questões é o que fazer com Aécio Neves. Pronto. Primeira coisa que eu quero ler para vocês hoje é o editorial da Folha, chamado O Bebê e a Água. Bom dia, Marco Schneider. O Bolsonaro recua do modo de choque com a institucionalidade ou será contido por ela? Agências incumbidas de fiscalizar o cumprimento das leis e de inibir nos poderosos a tendência ao abuso de suas prerrogativas atravessam um período crítico no Brasil. Tornaram-se alvo de questionamento e pressão, motivados por um misto de boas e más intenções. No centro do debate, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Receita Federal e o COAF passaram por notável processo de profissionalização e modernização nas últimas décadas e têm exercido protagonismo no cerco aos crimes de colarinho branco. A ascensão dessas burocracias não ocorreu sem custos. Fortaleceu-se nelas o corporativismo, que a miúde se como autoproteção excessiva, ensimesmamento e repulsa à autocrítica. A margem e a tentação para cometer abusos em procedimentos investigativos também parecem ter crescido. Enquadra-se nesse esforço bem intencionado de dar mais equilíbrio à atuação das instituições fiscalizadoras a discussão em curso sobre a lei de abuso de autoridade. Também nessa linha, amadurece em Brasília o debate sobre uma reforma da Receita Federal, que além de esclarecer os seus protocolos de vigilância e autuação, diminua a brutal incerteza que a movimentação errática e ubíqua da máquina do Fisco Federal impõe sobre os negócios e os empregos no Brasil. Já os oportunistas mal intencionados, em busca de blindagem contra investigações, se aproveitam da onda de questionamento às organizações de controle para tentar atingi-las no seu âmago. É o que faz Jair Bolsonaro, ao atropelar etapas hierárquicas e meter-se em movimentações de cargos de chefia na PF, na Receita e no COAF. Fica patente o ânimo de punir servidores cujo trabalho causou constrangimento a familiares do presidente da República. Ajoelhar-se ante a tal capricho do mandatário equivaleria a retroceder ao tempo das cavernas da organização política. Fazem bem os comandos das corporações ao ameaçarem um movimento de demissão coletiva, caso a sandice prospere. Ainda assim, o rolo compressor dos expurgos presidenciais esmagou um servidor nesta segunda, ontem, com a substituição do número 2 do Fisco Federal, João Paulo Ramos Fachada. O descomedimento do chefe de Estado é tamanho que cabe indagar, inclusive a Justiça, se não há desvio de finalidade do mandatário nas intervenções. E mais, obstrução à Justiça.
Se não recuar do modo de choque com a institucionalidade, Jair Bolsonaro terá de ser contido por ela. Vou repetir a última frase do editorial da Folha de hoje. Se não recuar do modo de choque com a institucionalidade, Jair Bolsonaro terá de ser contido por ela. Vou mostrar para vocês a charge do Laerte. A charge do Laerte. A flauta mágica. Um flautista que leva os ratos para dentro do Brasil. Moralismo de palanque, escreve Ranier Bragon, também na Folha. O bolsonarismo sempre prometeu acabar com a mamata, a corrupção, o desvio, o mal feito e todo tipo de sinônimo de bandalheira que talvez nem a falecida UDN tenha conseguido catalogar. Do discurso à realidade, porém, há todo um Grand Canyon que só quem habita a mitolândia parece ignorar. Faltasse ainda alguma comprovação disso, a novela para indicação do novo Procurador-Geral da República estaria aí para completar a lacuna. Por que, ó Jesus, o presidente procura emplacar uma mão amiga na chefia do Ministério Público Federal? Até o PT, o maior batedor de carteiras das galáxias na visão do bolsonarismo, sempre escolheu o mais votado pelos procuradores, que integram uma das instituições mais sérias e basilares da nossa democracia. Jair Bolsonaro, por sua vez, dá sinais de que pode ignorar a lista tríplice. Não em nome de currículos mais robustos ou coisa parecida. Quer, na verdade, buscar quem aceite ao máximo vestir o figurino medievalista e, talvez mais importante, dê sinais de que atuará para que os paladinos da moralidade de palanque não sejam importunados por questõezinhas como laranjas podres, Queiroz Gate e outras histórias mal contadas. E muita gente se esforçou no beijamão palaciano para assim parecer. O plano insulta a República e tem tudo para dar errado, para Bolsonaro ou para as instituições. Caso opte por um nome, digamos, polêmico, restará aos senadores e senadoras provarem que honram as calças e saias que vestem. Se dobrarem a emendinhas e outras benesses e aprovarem a extravagância, terão o opróbrio como recompensa. Mesmo nesse cenário, ressalte-se que o Procurador-Geral tem poder, mas irá enfrentar a decência de um sem fim de colegas ciosos de suas biografias. E é sempre bom lembrar que os bajuladores têm o singular caráter de sempre serem os primeiros a colocar o pezinho para fora do barco quando os ventos mudam. O certo é que o atual processo tem sementes contaminadas que jamais poderão resultar em frutos sadios. E vejam comigo o perfil do favorito à PGR, indicado pelo filho do Bolsonaro. Exatamente esse, o Flávio Bolsonaro, que está sob investigação. Ele escolheu para a PGR o senhor Antônio Carlos Simões Martins Soares, 68 anos, subprocurador-geral da República desde junho de 2016, quando o procurador regional chegou a ficar aposentado de novembro de 2010 a novembro de 2015, mas teve de voltar ativa por ordem do Tribunal de Contas da União.
cálculo de tempo, levar em consideração o período em que Soares atuou como advogado, sem comprovação dos recolhimentos previdenciários. Num texto publicado em 2014, em uma revista de direito, o subprocurador chamou a democracia de um verdadeiro embuste. Um verdadeiro embuste. E disse que a maioria dos meios de comunicação só a defende, abre aspas, mais por interesses próprios do que por convicção ideológica. Intitulado A Farsa da Democracia, o texto de Soares, divulgado pela revista Justiça e Cidadania, afirma que, aspas, a democracia, tal como é hoje praticada nos países ocidentais e imposta ao resto do mundo como modelo de regime político, se apresenta como um verdadeiro embuste. Quer dizer, o senhor subprocurador ataca a democracia, diz que a democracia é um embuste, a começar pelo acesso aos mandatos eletivos, passando pelo espaço nos veículos de comunicação. A disputa entre candidatos se mostra inteiramente desigual. O procurador ainda diz que o acesso e a manutenção do poder nas democracias ocidentais depende decisivamente do desempenho da mídia nos períodos eleitorais. Em outro texto, intitulado A Inefetividade das Leis, Soares afirma que, aspas, nosso corpo de legisladores nem é dado à reflexão e muito menos guiado pelo interesse público. Em linhas gerais, ele afirma que muitas leis não são cumpridas no Brasil porque seriam mal feitas e que, aspas, nunca foi tão importante em nossa história republicana questionar a lei como resposta aos conflitos sociais e interpessoais. Ele escreveu o artigo no primeiro ano do governo Dilma Rousseff, 2011. Esse é o perfil do favorito à PGR, indicado por Flávio Bolsonaro. Um homem que não acredita nas leis e não acredita na democracia. Filiação de frota opõe a velha guarda do PSDB à ala de Dória, é o que eu estava falando. O suplente senador José Aníbal entrou com a petição para barrar a filiação de Alexandre Frota. A base do pedido foi um vídeo que circulou no dia da filiação de Frota, que mostra o então pré-candidato a deputado, ainda no PSL, ofendendo o ex-governador Geraldo Alckmin, padrinho político de Dória em 2016 e hoje seu desafeto. O artigo 7º do Estatuto do PSDB diz que impugnações podem ser pedidas se houver, aspas, notória e ostensiva hostilidade à legenda e atitudes desrespeitosas a dirigentes e lideranças partidárias. No vídeo, além de elencar escândalos de corrupção associados ao nome de Alckmin, Frota diz que o tucano, ouçam a frase de Alexandre Frota a respeito de Geraldo Alckmin. Arriou suas calças e está de quatro, dando seu bumbum murcho para quem quiser comer. Qual vai ser o papel do Alexandre Frota no PSDB, se não ser usado por João Dória para ser o seu cão de guarda e atacar seus adversários, como Zé Aníbal, como Pedro Tobias, como José Serra, como Alberto Goldman. Geraldo Alckmin não, já se aposentou, já caiu fora.
Para Pedro Tobias e José Aníbal, a terminologia é do antigo ramo profissional do impugnado, no caso, filmes pornográficos. Esse é o novo Tucano, recebido com festa por João Dória, recebido com tapete vermelho por João Dória. O que ele tem a ver com a social-democracia? Nada. Nem sabe o que é isso. Ele é apenas um pitbull, um bulldog, um franco atirador. Ele usa sua metralhadora giratória contra quem convier. Ele confessou ontem no Roda Viva que durante a campanha usou expressões fortes e desrespeitosas e ofensivas para aparecer, para chamar a atenção. E que agora está disposto até a conversar com a esquerda, o que não poderia fazer continuando no PSL. Então ele passou para o tucanato. Qual é a contribuição que essa figura nojenta, escrota, sem nenhuma ética, qual é a contribuição que ele vai dar ao PSDB? Se não trazer mais confusão, trazer mais discórdia, espalhar o ódio, espalhar ofensas, difamações, injúrias. Porque essa tem sido a sua carreira política. Alexandre Frota construiu a sua carreira política graças a ataques, insinuações, mentiras, fake news e difamações. Alexandre Frota foi expulso da TV Globo. Não se sabe o que ele aprontou, qual foi a causa da sua expulsão. Mas ele não entra, não põe os pés para dentro lá na TV Globo. Folha Ilustrada. Folha Ilustrada, O Exorcista. Tarantino sempre gostou de recuar na história para corrigir os seus pecados, escreve João Pedro Coutinho. Eu detesto Quentin Tarantino, detesto. Não vou ler, portanto. Não vou ler, portanto, a matéria a respeito, o artigo a respeito do Tarantino. Mônica Bergamo informa: o presidente Jair Bolsonaro determinou a extradição do chileno Maurício Norambuena, assim que voltou da viagem que fez ao Chile em março. Ele esteve com o presidente chileno Sebastián Piñera no dia 23. Na semana seguinte, o governo enviou ofício à Justiça de São Paulo para tratar da saída dele do Brasil. Norambuena cumpriu pena no presídio de Avaré pelo sequestro de Washington Oliveto. No documento, o Ministério da Justiça pedia a liberação antecipada do preso a fim de que o Estado brasileiro efetive a sua imediata entrega ao Estado chileno. Na semana passada, Norambuena foi transferido sigilosamente de Avaré para a Superintendência em São Paulo. Ontem, o Ministério da Justiça confirmou que ele estava lá porque será extraditado. O martelo foi batido depois que o governo de Piñera concordou em não aplicar a Norambuena a pena de prisão perpétua, a qual está condenado no Chile. Ele é acusado de um assassinato e um sequestro em seu país. A extradição já era requerida há vários anos pelo Chile e está sendo celebrada com vitória política do atual presidente do país.
Norambuena ficou recolhido em presídios de segurança máxima por 16 anos. Recorde no Brasil. Na quinta-feira 15, ao chegar à carceragem da PF, pegou um jornal nas mãos pela primeira vez nesse tempo todo. Ficou incomunicável por 16 anos. A juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara de Execuções Penais e responsável pelas decisões sobre a custódia de Lula, não poderá mais julgar se um jornalista pode ou não entrevistar o ex-presidente, desde que ele queira. A decisão é do Tribunal Regional da 4ª Região. O desembargador João Pedro Gebran Neto determinou que a autorização do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, para que a Folha e o El País entrevistassem Lula deve ser estendida a todos os meios que postulem esse direito, sem passar pelo crivo de Lebos. Então, ontem a Carolina Lebos criou, não foi bem a Polícia Federal, criou um problema, porque está marcada para amanhã a entrevista do 247 com Lula, e a Polícia Federal desmarcou a entrevista, disse que não haveria efetivos amanhã. É claro que o 247 vai recorrer exatamente ao STF, para que essa decisão do Ricardo Lewandowski seja estendida a todos os veículos de comunicação, inclusive o 247. Não há nenhum motivo para o 247 entrevistar o Lula, desde que o Lula quer ser entrevistado pelo 247. E a entrevista será a cargo de Leonardo Atushi, Pepe Escobar, Mauro Lopes e Paulo Moreira Leite. Maria Bethânia subirá ao palco sob a regência de João Carlos Martins. Os dois vão estrelar o espetáculo De Beethoven a Betânia. De Beethoven a Betânia. Um nome interessante, mas não tem nada a ver, né? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Que bela foto do Man Ray, a mulher violoncelo. Essa é a mulher violoncelo do Man Ray, fotógrafo que tem exposição em São Paulo. Essa é uma outra foto do Man Ray, de 1931. O Globo, vamos ver o Globo. Vamos ver o Globo. Enquanto isso, no campo social-democrata, João Dória recebe Alexandre Frota. Vejam só, os dois de cueca. No fim da campanha do ano passado, circulou um vídeo pornô com João Dória, que depois verificou-se que era falso. Eis como João Dória recebe Alexandre Frota no PSDB, de cuecas. Vai ser uma baixaria. O que se espera com a filiação do Alexandre Frota no PSDB é o aumento da baixaria no PSDB. Merval Pereira escreve: Bolsonaro está em uma sinuca de bico. José Casado: facções do Brasil se unem ao terrorismo. Bolsonaro desagrada ao agronegócio, diz editorial do Globo. Discurso e ações anti-preservação.
criam tensões diplomáticas e riscos de retaliações no comércio exterior. Merval Pereira escreve sinuca de bico. A pressão sobre o presidente Bolsonaro, devido à lei de abuso de autoridade, que está na sua mesa para sanção ou veto, total ou parcial, resume a sinuca de bico em que as circunstâncias políticas o meteram. Há uma ameaça de derrubar o veto, caso ele seja integral. A deputada federal Bia Kicis, uma das lideranças políticas mais próximas a Bolsonaro, já anunciou que será apresentada outra lei sobre o tema, sem os absurdos dessa, o que insinua um veto total, considerado improvável pela maioria. Se não vetar pelo menos pontos importantes da lei, Bolsonaro estará indo contra as corporações que se consideram prejudicadas. Associações de policiais, juízes, integrantes do Ministério Público e da Receita Federal foram convocadas pelo líder do governo, Major Vitor Hugo, para discutir como pressionar o presidente a vetar a lei de abuso de autoridade. Eles preferem continuar abusando. E quem abusa é o presidente da República. Quem abusa da autoridade é o presidente da República. As crises em que o próprio presidente Bolsonaro se envolveu com a Polícia Federal e a Receita Federal ao pressionar para substituir funcionários em postos-chave no Rio por interesse pessoal e de seus filhos, tendem a agravar-se se essas corporações se sentirem cerceadas pelas novas regras da lei de abuso de autoridade. A opinião do Merval Pereira, que também parece preferir o abuso, a lei contra o abuso. Ilona Zabor de Carvalho, a especialista em violência pública, que foi barrada no Ministério da Justiça por Bolsonaro. Foi um dos primeiros vetos do Bolsonaro. O que ainda nos separa da Venezuela, escreve Ilona Zabor. Há muita gente boa escrevendo sobre a necessidade de conseguirmos separar a discordância que temos em determinadas políticas públicas defendidas pelo novo governo federal das reais ameaças institucionais à democracia que podem se apresentar. Compreendo a distinção, mas creio que ela não se aplica a todas as áreas, como, por exemplo, a questão da política de controle de armas e do controle do uso da força. Não se trata de opinião ou preferência pessoal. O controle responsável de armas e a capacidade de aplicação da lei dentro dos limites da Constituição são pontos determinantes para a solidez de uma democracia. Ao contrário do que grupos da extrema-direita espalham com suas máquinas de fake news no país, a Venezuela não desarmou seus cidadãos. Hugo Chávez iniciou a criação de uma milícia civil para proteger o seu governo. A hoje chamada Milícia Bolivariana é formada por voluntários civis que apoiam as Forças Armadas e foi ampliada pelo regime de Nicolás Maduro. Estima-se que essa milícia tenha quase 2 milhões de voluntários armados, seguidores fiéis e cegos apoiadores dos ditadores venezuelanos. Assim como ocorreu na Venezuela, começamos a ver por aqui ingerência política em órgãos de controle e forças de segurança para abafar denúncias graves relativas a integrantes-chave do governo e seus protegidos. Vídeos recentes, episódios envolvendo o COAF, a Receita, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Isso já deve bastar àqueles que até pouco diziam
que não havia ameaça às nossas instituições. Além disso, acho que ninguém duvida da adoração do núcleo duro do governo pelas armas. Desde as primeiras semanas do mandato, ele tem trabalhado incessantemente para armar seus mais devotos seguidores. Isso, apesar de 73% dos brasileiros serem contra a liberação do porte de armas. Recentemente, para, aspas, acabar com a insegurança jurídica criada com a edição de nada menos que 7 decretos, uma portaria do Exército regulamentou a ampliação da potência das armas que civis podem possuir. Dessa forma, quase todos os civis com mais de 25 anos poderão ter armas com maior poder de fogo do que algumas forças policiais em nosso país. Outros projetos de lei ampliam para os chamados CACs, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, e muitas outras categorias, o direito de portá-las, sair com elas na rua. Tirem suas conclusões. Portanto, se faltava a vocês argumentos e motivos para exigir que seus deputados e senadores votem contra a liberação do porte de armas no Brasil e que os poderes executivos estaduais e federal façam cumprir a Lei 10.826, ofereço-lhes esse artigo. Olhem para a Venezuela e vejam o preço da omissão. Laços com narcoterrorismo, escreve José Casado. Na manhã de quinta-feira, 3 de janeiro, o presidente, o ministro da Justiça e o governador do Ceará acordaram alertas sobre ataques armados em Fortaleza e no interior do estado. Contaram-se 264 atentados em 55 dos 184 municípios, com prisão de 428 pessoas. Passados 6 meses, a Agência Brasileira de Espionagem, ABIN, confirmou conexões transnacionais nos atentados cearenses. Parte do armamento usado pelos grupos criminosos era do Exército do Peru. Veio de Pucallpa, capital da província peruana de Ucayali. Viajou 6.000 quilômetros, contou João Lama, oficial da ABIN, a um grupo de parlamentares. É como se tivesse ido do Irã a Lisboa, por toda a Europa. A cidade fica a 220 quilômetros em linha reta da fronteira amazônica com o Cruzeiro do Sul no Acre, onde o número de novas empresas cresce 12% ao ano na esteira do narcotráfico. O Peru é o maior produtor de cocaína, depois da Colômbia. Cidades como Pucallpa assistem ao avanço das plantações de coca em direção à fronteira com o Brasil. No centro-sul peruano, identificou-se uma fusão de interesses de grupos brasileiros com máfias locais, remanescentes do Sendero Luminoso, e uma fração paramilitar do libanês Hezbollah. Desde 2001, o Hezbollah se tornou alvo preferencial dos Estados Unidos na América do Sul. Em 2018, avançou-se no cerco aos operadores financeiros da Venezuela à Argentina. Descobriram-se múltiplos laços com grupos criminosos de São Paulo
de Manaus e do Rio. A prisão em Ipanema de um intermediário paulista, Elton Leonel Rumig, codinome Galant, ajudou no mapeamento de uma rede de lavagem com 3.000 pessoas. Desvelaram-se negócios em 8 bancos brasileiros. E paraguaios do clã Barakat e de Nader Mohamed Farah, cuja mulher Vu Peiu usava passaporte brasileiro. Por pressão americana, o Hezbollah começa a ser proscrito na América do Sul. Mês passado, a Argentina o classificou como terrorista. Ontem foi a vez do Paraguai. Na sequência, será o Brasil. Carlos Andreasa escreve no Globo A Lógica do Fusível. Esse é outro bolsonarista que pulou fora do barco. Esse é o editor do Olavo de Carvalho no Brasil. Ele que publicou aquelas sandices do Olavo de Carvalho. Ajudou, portanto, a espalhar essas idiotices. A Lógica do Fusível, escreve Carlos André. Daqui a pouco vamos falar sobre os livros, tá? Em 21 de junho, Jair Bolsonaro se referiu ao ministro Onyx Lorenzoni como fusível. Um dispositivo cuja existência consiste em ser uma proteção condenada a queimar, para que queimado não seja o sistema, para que preservado seja o presidente. Era Lorenzoni, mas poderia ser Sérgio Moro. E não se iludam liberais, até Paulo Guedes. Já alguns fusíveis fundiram no curso da ainda breve jornada, que vai dando caráter a esta república do curto-circuito. A imagem é preciosa porque expressa um importante fundamento da mentalidade bolsonarista. A forma utilitária, fritadora de outros protagonistas, como dispõe de colaboradores e mesmo de estruturas, a depender dos interesses circunstanciais da nova corte. Era Lorenzoni. Poderá ser Moro ou Guedes. Já foram Bebiano e Santos Cruz. Logo será o PSL. Talvez mesmo a Lava Jato, operação sem a qual Bolsonaro não teria vencido. Isto porque a República do Curto também é da caça, aquela que não hesita em degolar antigos sócios predadores. Duas notas constitutivas da persona de Bolsonaro foram realçadas, desde que, sentindo o peso imperial da caneta de presidente, mediu que haveria tinta para testar limites. O inconformismo ante o que não pode controlar e a incompreensão de que um órgão do corpo federal possa ser de Estado e não de seu governo. A Polícia Federal, por exemplo, a das operações espetaculares que tanto ajudou e com a qual vê-se já estão deflagradas crises. Bolsonaro, ser interferente, quer submissão e tem sido bem sucedido em seus arreganhos. Ele foi convidado. É da natureza do bolsonarismo só admitir a adesão absoluta, condicional, de maneira que os virtuosos que lhe servem serão os virtuosos que não contestam e que assim endossam. Pagarão preço. Como o ex-juiz Moro, ora ministro, sob cuja hierarquia, aliás, está a PF.
o herói justiceiro inventado pela imprensa, o queridinho de repente visto rindo, asquerosamente rindo, ao ouvir o presidente declarar que se excesso jornalístico resultasse em cadeia, todos os jornalistas estariam presos. Inventado inclusive pelo Globo, onde Carlos André está escrevendo isso aí. Fusível outrora voluntário, cuja existência individual foi descarregada, Moro, o ex-Moro, hoje é um refém de Bolsonaro. Seu autoritarismo independente já tragado por aquele, o que manda, do projeto de poder bolsonarista. O bolsonarismo é um fenômeno revolucionário que se orienta pelo personalismo do líder carismático. Daí porque opere para cooptar e diluir quaisquer carismas que possam esboçar ameaças e para esvaziar qualquer associação com a gramática da atividade político-partidária, razão pela qual trata o partido do governo como formalidade necessária e descartável. Reacionário move-se para provocar choques institucionais e se robustece a cada vez que o discurso generalizador desqualifica as instituições republicanas. Autocrático, fareja brechas para lucrar com representações que deem materialidade, no caso sangue, ao espírito do tempo jacobinista, segundo o qual Congresso e Supremo seriam colegiados do crime, e logo os inimigos num caminho do processo purificador que passará o país a limpo. O projeto de poder lavajatista, aquele que criminalizou o exercício da política, financiou o bolsonarismo. E ainda terá de pagar a conta. Já paga. Desde que eleito Bolsonaro, foi abocanhado pela máquina do governo, a Lava Jato transformada em Ministério da Justiça. Haveria aí, contratado para o futuro, um conflito de autoritarismos ambiciosos, confronto que o presidente soube neutralizar, ao entender que o episódio chamado Vaza Jato enfraquecia Moro e sua força-tarefa e os curvava à medida exata do cabresto. É onde estamos. O autorismo ingênuo do ex-juiz. Erguia, bancou a fé de que teria carta branca no governo de um autoritário, cuja constituição populista simplesmente não contempla outras estrelas. O que será de Moro, indemissível, sem Bolsonaro, o patrão? O presidente conhece a resposta. Não lhe deve ser pouco saboroso saber que detém as rédeas sobre o destino do fusível mais popular do Brasil. Da parte de quem percebe que a tragédia brasileira, para muito além da recessão econômica, situa-se no aprofundamento de uma depressão política, talvez sem precedentes em tempos democráticos, o desafio está em desenvolver uma linguagem que demova signos como ruptura e radicalização do lugar de prazer social em que se encontram. Talvez lembrando que a república do curto-circuito e da caça não é melhor apetrechada para gerar empregos. Chega uma hora em que ir à forra contra tudo isso que está aí, o sentimento vingativo que fez de Bolsonaro e Moro mito e herói, é ir à forra contra nós mesmos. Para vencer a mitologia criada pelo ressentimento bolsonarista, cuja instrumentalização do lavajatismo alçou-se ao estado da arte, a República Brasileira precisará conceber um centro capaz de tornar a ideia de equilíbrio
de estabilidade novamente desejável. Carlos Andreasa, um dos criadores de Olavo de Carvalho, o editor que publicou os livros desse idiota. Agora Carlos Andreasa percebe o erro em que se meteu. Baixa na Receita Federal. Número 2 é demitido. E governo tenta estancar crise política. Sem dinheiro, fisco pode parar. A troca na cúpula pegou de surpresa técnicos do segundo escalão, que chegaram a considerar entregar seus cargos, mas resolveram dar a Cintra um ultimato. Exigiram blindagem a interferências políticas e uma defesa enfática do papel do órgão. Também colocaram na mesa uma demanda por mais recursos. O corpo técnico ameaça interromper sistemas de emissão de CPF e processamento de restituições do imposto de renda por falta de dinheiro. Falta de dinheiro na Receita Federal. Bolsonaro assina medida provisória que transfere COAF, rebatizado para Banco Central. O COAF que denunciou o filho Flávio Bolsonaro. Com a mudança, o atual presidente do órgão, Roberto Leonel, indicado por Moro, pode deixar o cargo. Bernardo Melo Franco escreve: um engavetador para o 01. É escancarada a influência de Flávio Bolsonaro na escolha do novo Procurador-Geral da República. No fim de semana, a disputa ganhou um novo favorito, o subprocurador Antônio Carlos Simões Martins Soares. Ele é pouco conhecido no Ministério Público, mas conta com o apoio do 01. Ontem pipocaram os primeiros esqueletos no armário do candidato. Ele já foi réu por falsificação de assinatura e teve a aposentadoria cancelada por possíveis irregularidades. Não conseguiu comprovar o tempo de serviço. Além desses rolos, Soares enfrenta a desconfiança dos colegas. Ele nunca foi procurador-chefe, nunca coordenou uma câmara temática e nunca disputou eleição para a lista tríplice. Se for mesmo escolhido, terá dificuldades para controlar a instituição. O currículo do subprocurador impressiona, mas não chega a ser mais espantoso que a força do primeiro filho na sucessão. Suspeito de embolsar o salário de assessores, Flávio tem interesse direto na definição do próximo PGR. Ele é investigado no Rio, mas aposta nos tribunais superiores para evitar uma condenação. O tribunal já o socorreu 2 vezes. No plantão de janeiro, o ministro Luiz Fux concedeu uma liminar para suspender o inquérito. No plantão de julho, o ministro Dias Toffoli repetiu a dose. Graças à última canetada, o caso está parado há 35 dias. Com a escolha de um engavetador geral, as chances de a investigação ressuscitar ficarão ainda menores. Ontem, o porta-voz da presidência disse que Jair Bolsonaro tem recebido todos os candidatos à PGR. Não é verdade.
porque 2 integrantes da lista tríplice esperam ser chamados até hoje. O general Rego Barros acrescentou que o processo de indicação não envolve, aspas, especialmente o senador Flávio, mas também o senador Flávio. Já tinha dado para perceber. Não é difícil imaginar o que aconteceria se o futuro da PGR estivesse nas mãos de um filho de Lula, da filha de Dilma ou mesmo de um filho de Temer. No governo Bolsonaro, os movimentos que diziam combater o aparelhamento assistem a tudo em silêncio. Advertências e mais advertências, avisos e mais avisos a respeito do que acontece e do que poderá acontecer. E aqui está o movimento de João Dória querendo trazer mais políticos do PSL. Após Frota, Dória sonda mais nomes do PSL e vai usar o Frota como ponte para trazê-los. Vai encher o PSDB de bolsonaristas. É o fim do PSDB. O João Dória, como se previa, será o exterminador do PSDB. Matéria de Guilherme Caetano no Globo de hoje. Depois de atrair o deputado Alexandre Frota, o PSDB agora parte em busca de outros quadros do PSL. O governador João Dória tem se empenhado na missão. Em meio a uma disputa à presidência estadual do PSL, o deputado Júnior Bozella, próximo à Frota, foi sondado pelo governador paulista, com quem pretende ter uma conversa nos próximos dias. O deputado teria de ser expulso ou pedir uma carta de anuência à executiva do partido para permanecer com mandato fora do PSL. Caso o parlamentar peça para sair, o mandato fica com o PSL. A deputada Janaína Pascoal também teria sido procurada pelo PSDB. A deputada cogitou deixar o partido em maio, época em que saiu do grupo de WhatsApp da bancada do PSL, mas continua na sigla. 3 dias depois de sua filiação, Frota já enfrenta disputa no PSDB. O ex-presidente nacional José Aníbal e o ex-presidente estadual Pedro Tobias entregaram ontem à Executiva Nacional um pedido para cancelar a filiação. Segundo eles, a entrada do deputado no partido fere a honra e a memória de todos os filiados do PSDB. Frota foi expulso do PSL na última terça-feira. Pesaram contra o deputado as críticas frequentes ao governo federal. A gota d'água foi a artilharia de Frota sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para ser embaixador. Aníbal e Tobias afirmam que o PSDB não pode ser usado por pessoas que estejam à margem de sua carga histórica e ideológica e destacam ofensas proferidas por Frota recentemente, como a que ele se refere a Geraldo Alckmin, como porco, rato de esgoto e acuado. Tabata, o que me resta é esperar a análise do partido. Ameaçada de expulsão, deputada diz que aguarda posicionamento do PDT para poder agir. Parlamentar é cortejada pelo DEM. Alexandre Frota. Filiação de Alexandre Frota abre crise no PSDB. Onde quer que ele esteja, a crise o acompanha. É claro que o João Dória o escolheu para ajudá-lo a destruir o PSDB.
Anselmo Góes. Para onde vão os 5 violões de João Gilberto? Bebel Gilberto e o irmão João Marcelo estão de comum acordo. Pediram ao judiciário a retirada do apartamento onde morava o pai, João Gilberto, atualmente ocupado por Maria do Céu Rares, de alguns bens preciosos. Quer dizer, como escreve mal esse Anselmo Góes? Vou traduzir para vocês. Os irmãos João Marcelo e Bebel concordam em retirar alguns objetos preciosos do apartamento. Entre eles, 5 violões, 2 estatuetas do Grammy e caixas de arquivos. Bebel deseja a guarda desses bens e João prefere que sejam colocados num depósito público. Bem, meus queridos amigos da TV Solnic, da TV 247, muito obrigado por assistirem o primeiro programa de hoje da TV Solnic, em que o destaque foi o editorial da Folha. A Folha hoje dá um ultimátum ao Bolsonaro. Ou ele para de pressionar os órgãos de controle para impedir a investigação do seu filho, ou será enquadrado. Isso é o que diz a Folha. Isso é o que diz o editorial da Folha. Vou ler só o final. Se não recuar do modo de choque com as instituições ou com a institucionalidade, Jair Bolsonaro terá de ser contido por ela. Bolsonaro terá de ser contido pela institucionalidade. Outro destaque da Folha de hoje é um artigo de Dilma Rousseff: Lula preso e a democracia ferida. Prisão ilegal do ex-presidente completa 500 dias. Lula livre é um imperativo moral, uma exigência civilizatória, um ato de justiça que o judiciário não pode negar a um inocente. Mais ainda, quando o inocente é o único capaz de pacificar o país. Livre para promover entendimento, Lula levará o Brasil a unir as forças sociais, sem exclusões, numa frente pela democracia, pela soberania e pelos direitos do povo. Tal frente vai buscar a saída para a crise institucional, política e econômica em que o Brasil foi jogado pelo golpe de 2016, pela prisão de Lula e pela eleição de Bolsonaro. Lula livre é um grito de esperança para que deixemos de ser um país conflagrado, contaminado pelo ódio e governado pela insensibilidade, para voltar a ser uma nação viável, socialmente justa e generosa com seu povo. Lula livre significa paz e democracia para o Brasil. Escreve Dilma Rousseff hoje na Folha. E o grande destaque da Folha também é a manchete. Manchete em letras garrafais. Entre as democracias, Brasil lidera a concentração de renda. Aqui está o busilis, aqui está o grande problema. Entre as democracias, Brasil lidera a concentração de renda. Miséria no país despencou de 32% em 1994 para 8% em 2014, quando a recessão a fez aumentar para 11%.
Nenhuma outra nação democrática concentra mais renda, no 1% mais rico que o Brasil. Essa fatia da população recebe, em média, R$140 mil mensais por indivíduo. O quadro brasileiro é tema do 5º e último capítulo da série Desigualdade Global, que percorreu 8 países em 4 continentes ao longo de 5 meses. A parcela de miseráveis no país despencou de 32% em 1994, herança da ditadura militar, para 8% em 2014, quando começou uma recessão que fez o índice voltar a subir, chegando aos atuais 11%. Aí está provado com números como os governos Lula e Dilma ajudaram a diminuir a desigualdade no Brasil. São números, não são opiniões. Do fim daquele ano até junho último, a renda per capita do trabalho dos super ricos subiu 10%. Já o rendimento dos 50% mais pobres registrou queda de 17,1%. O Brasil também viu sua classe média empobrecer. E aí que está a eleição do Bolsonaro. A classe média empobreceu. De 2001 a 2015, de 33% de participação nos rendimentos, ela foi para 30%. Esse é o retrato do Brasil. Esse é o retrato do Brasil a que chegamos depois de 2 anos de Temer e 7 meses de Bolsonaro. Menos de 3 meses da direita no poder. Desigualdade aumentou escandalosamente, desmatamento da Amazônia aumentou escandalosamente, os órgãos de controle estão sendo pressionados para protegerem aqueles que o presidente deseja proteger, como, por exemplo, o seu filho Flávio. Chegamos a um ambiente em que a cultura está sendo destruída, a arte está sendo atacada, a censura está sendo implantada, os ataques à imprensa são contínuos e nenhum respeito a instituições como o Congresso e o STF. Está marcado para o próximo domingo um comício, um desfile na Avenida Paulista daqueles que querem atacar o STF, que chamam os ministros do STF de 11 cães e ser abatidos. Esse clima de conflagração, esse clima de ameaça, esse clima de instabilidade, esse clima de incerteza não favorece o crescimento do país, não favorece a criação de empregos, favorece apenas a estimular o aumento do ódio, o aumento da discriminação, o aumento da violência e a diminuição da esperança. Meus queridos amigos, muito obrigado por assistirem a TV Sonic. Essa é uma TV de jornalismo, que é o caminho mais adequado, mais lógico, mais curto para chegarmos à verdade. Não aquela verdade absoluta, que ela não existe, mas chegamos mais perto à verdade dos fatos. Chegamos mais próximo de saber o que está acontecendo. E só tendo uma visão clara do que está acontecendo, podemos refletir a respeito. Podemos encontrar caminhos, podemos encontrar saídas que nos tirem desse caminho desesperador, desse caminho assustador em direção à ditadura Bolsonaro. Muito obrigado a todos. Por favor, se inscrevam, aqueles que ainda não se inscreveram, na TV Sonic, compartilhem os vídeos, deem likes para que a TV Sonic possa ir sempre em frente junto com vocês. Até a próxima transmissão hoje à tarde. Muito obrigado a todos. Tchau.